lá em Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 6, que diz assim: Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 6. Portanto, resta entrar em alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram, por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que está dito: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês. Porque se Josué lhe tivesse sido dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas próprias obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar neste descanso, para que ninguém venha cair, segundo aquele exemplo, na desobediência. Pois a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está exposto, descoberto, diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, Ele é o nosso sumo sacerdote. Apeguemo-nos com toda firmeza à fé que nós estamos professando, que nós temos esse sumo sacerdote, que é Cristo. Pois não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas, mas sim, assim, alguém como nós, que passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça de Deus com toda a confiança, a fim de recebermos dele, do trono da graça de Deus, misericórdia e graça que nos ajuda e nos capacita no momento da nossa fraqueza, da nossa necessidade. Nós começamos a falar sobre que este lugar que o Evangelho chama de um lugar de descanso, que há um lugar em Deus e que não é fora de nós, que não é numa cidade, num templo religioso, dentro de uma cultura. Se eu tenho que ir para Jerusalém, se eu tenho que ir num encontro religioso, numa fazenda. Não, é um lugar interior. E que a gente só entra nesse lugar quando a gente, em fé, nós descansamos na graça de Deus. É onde o nosso coração vai entrando nesse lugar de descanso, de paz.
Aí, a gente que vive uma vida tão frenética e agitada, a gente fala, não, eu não gosto, eu gosto de agitação, eu gosto de frenesi. Como se o que Deus estivesse nos falando aqui, o que o Evangelho nos estivesse propondo, fosse que você mudasse o seu temperamento, que você mudasse o ritmo que você gosta de trabalhar. Não, tem temperamentos diferentes. Há pessoas que são mais coléricas, toda expansiva, sanguíneas, gente mais introspectiva, mais melancólica, mais fleumática, mais reflexiva. Então, cada um tem temperamentos diferentes, modos de lidar com as coisas. E às vezes você prefere um ritmo mais acelerado, mas não é disso que o Evangelho está falando. O que o Evangelho está nos colocando aqui como uma possibilidade existencial e interior é uma qualidade existencial, aonde dentro de nós, aonde dentro do nosso ser, o nosso coração encontra diariamente, e é interessante que o texto fala que o lugar, que o dia de se entrar nesse descanso é hoje, não é amanhã, não foi no passado, não é daqui 10 anos, é sempre no dia de hoje. Amanhã você vai olhar e vai falar, é hoje, porque se você tentar de amanhã você ficará ansioso, se amanhã você vai correr o risco de ficar agitado de novo. É todos os dias esse desafio diário de, apesar das coisas que nos acontecem do lado de fora, apesar das coisas que se impõem sobre nós, apesar daquilo que a nossa própria natureza nos impõe, os nossos próprios pensamentos tentam sugestionar que a gente deva ficar ansioso, agitado, estressado. O autor de Hebreus fala que há um esforço, porque a gente viu que descanso e paz é algo que foge o fluxo de tudo, dessa era, da nossa própria natureza. E o que Deus está nos propondo como uma qualidade existencial não é algo assim como um Deus chato querendo se intrometer na sua vida, falando o jeito que você tem que ser, ou seja assim, para você falar que você é de Jesus, então você ficou em paz, ao contrário de outros. Não. A questão não é legal, moral, não. A questão é que você e eu só desenvolvemos o nosso melhor potencial na vida, nós só conhecemos a nossa real identidade em Deus, tudo aquilo que de Deus em nós está disponível, a natureza de Deus se expandindo em nós, alterando de maneira positiva, ampliando a nossa percepção, nos fortalecendo, nos impulsionando para novos potenciais da existência. Isso só se expande dentro de nós quando o nosso coração está em paz. Quando o nosso coração entra na graça desse descanso. Como a gente acabou de cantar, que é o texto de Isaías, é justamente quando o nosso coração descansa, é que a gente voa como águia. Que a gente corre além dos nossos próprios limites. Que a gente se fortalece além daquilo que a gente por nós mesmos conseguimos. O nosso melhor potencial, as nossas melhores qualidades, os nossos melhores dons, realidades que você possui dentro de você, em Deus, que você não conhece e que está aí como sementes de vida, que, como o 1 Pedro fala, que a semente da vida de Deus, o sêmen é a palavra que ele usa, veio nos habitar para crescer. Mas isso só cresce num solo pacificado e de descanso.
Só que isso sempre é um esforço, porque a gente sempre se viciou em viver ansioso, estressado, agitado, aflito. Quando a gente não está dessa maneira, parece que está faltando até alguma coisa. E sem a gente notar, a gente usa até de maneira sutil essa agitação frenética, ansiosa, estressada, que a nossa mente vai ficando, para camuflar coisas em nós que a gente não está a fim de lidar. Porque quando você vive a agitação da ansiedade, do trabalho, da correria, de tudo que você tem que conquistar, correr atrás, e que você fica parecendo um vulcão, essa adrenalina que é liberada no seu cérebro faz com que você nunca precise lidar com coisas muito mais adoecidas e tóxicas que você carrega dentro de você, e que a ansiedade estressada, agitada, camufla, onde você reclama daquilo que você não gosta, da vida que está ruim, do trabalho que está um horror, do casamento que está agitado, mas você não mexe, porque quando a sua mente se acalma, quando o silêncio se estabelece, aí você começa a perceber coisas em você que você não tinha notado antes. Aí você começa a perceber que desconfigurações que você carregava dentro de você e que a agitação cerebral que gerava todo tipo de endorfina e adrenalina e que sufocava e aplacava e abafava raízes mais doentes e mais profundas que você não inconscientemente, às vezes, não estava a fim de lidar. Alice, agora não é para cantar. Aí a gente se entrega ao frenesi, aí a gente se entrega à correria, porque essa agitação, essa correria, essa loucura que a gente vive todo dia, a gente não precisa ficar em silêncio e se auto-perceber naquilo que em nós está fora do eixo. Aí a gente prefere ficar ansioso, estressado, do que mexer com coisas em nós mais doentes e profundas. E é disso que o Evangelho quer nos curar. E é justamente aí que a graça de Deus quer chegar. Porque do lado de fora a gente só tem frutos, resultados de coisas que são enraizadas em nós. Às vezes a correria que você se entregou é justamente para não lidar com coisa muito pior, que a gente não está afim nem de saber o nome. E que são esses inimigos que bloqueiam a nossa existência de descansar de uma vez. E bloqueiam todo o nosso melhor potencial como um filho de Deus de crescer. As raízes da vida, os frutos do Espírito, as nossas qualidades, os nossos dons, tudo vai ficando atrofiado, porque está sufocado por uma existência toda angustiada, estressada, à base de ansiolítico e Rivotril e de Valium e de tudo aquilo que acalme só o tempo para você não explodir. E que dê pelo menos umas 6 horas, 5 horas de sono, mesmo que você acorde dopado. Mas é melhor isso do que lidar com alguma coisa que às vezes você não sabe nem o nome. E uma dessas realidades, dessas raízes doentes que geram esses frutos doentes, é a culpa. Que é um grande inimigo
em nós, de nós mesmos e de toda a possibilidade de nós desfrutarmos desse descanso na graça. Culpa. E é justamente da culpa que vem medo, condenação, vergonha. Porque culpa é algo latente na alma humana, no interior humano, desde muito cedo. Porque a culpa diz respeito a um senso de indignidade, a um senso de não aceitação, de que algo está errado comigo, que vem desse desvio essencial que a gente carrega no nosso interior, que as Escrituras chamam de pecado, que é o pecado. Que independente do que aconteça por lá de fora, dentro de mim, existe um desvio interior que nas Escrituras se deu o nome de pecado. E somado a essa culpa interior, desse desvio que gera em nós essa sensação de desconforto, de que está algo fora do lugar, de algo se desconfigurando dentro de nós, se soma a isso erros, traumas, coisas que você faz de mal e coisas que fizeram a você de mal. Porque aí aquela culpa latente se ganha muito mais força. Porque somado àquilo que latentemente a gente carrega, se soma o que você fez de mal. Aquilo que você executou de ruim. As coisas que você realizou contra outras pessoas e contra você próprio. E mais, coisas que fizeram contra você. Dores que lhe causaram. Abusos de todos os tipos. Abusos verbais, sexuais, físicos. Rejeições que você sofre. E que a psique humana, o interior humano, de uma maneira muito estranha, não somente aquele que realiza se sente culpado, aquele que abusa se sente culpado, aquele que agride se sente culpado, quanto aquele que foi abusado de maneira estranha, ele se sente culpado de ter sido abusado. Toda mulher que é espancada, traída, criança que é abusada sexualmente, mulher que é estuprada, tudo aquilo quando algo muito grave nos marca, de maneira estranha, isso se introjeta dentro de nós como se algo me faz me sentir culpado por aquilo de ruim que me aconteceu. E a pessoa cresce com isso. Tanto aquilo que ela faz de ruim, quanto aquilo que de ruim fizeram com ela, fortalece essa culpa latente de maneira muito mais grave. Mesmo que inconscientemente, e na maioria das vezes é inconsciente, a pessoa começa a não gostar dela, a se sentir mal com relação a ela própria, a ter nojo dela, a ter vergonha dela, a ter raiva dela, a ter ódio dela. E ela cresce assim. E ela entra na adolescência assim. E ela entra na vida adulta assim. E ela entra em casamentos assim. E cria-se mecanismos de um modo ou de outro aquilo vazado lá de fora, que a pessoa não percebe, mas aí ela desenvolve bulimia. Aí ela desenvolve meios, porque como ela tem vergonha dela, como ela tem raiva dela, como ela tem nojo dela, mesmo que ela não verbalize, mesmo que ela não elabore isso na mente dela, mesmo que você nunca olhe para o espelho e fale, eu tenho nojo de mim, mesmo que você não chegue nesse nível de raciocínio lógico,
Você começa a desenvolver mecanismos de autopunição. Aí você come e fica obeso. Ou você fica com nojo do seu corpo e você desenvolve anorexia. Porque como se você estivesse se autoflagelando, se autopunindo. Ou aquela pessoa que começa a ficar ascética, onde ela quer, de maneira autopunitiva, deixar de fazer tudo aquilo que dá prazer. Então ela fica feia, ela não tem cuidado com o corpo, ela não tem cuidado com a aparência, então ela fica com o cabelo estranho, ela se envolve em ambientes religiosos, onde ela... tudo não pode, para que ela realmente diga não para tudo que o corpo dela queira. Ela trata os desejos dela como nojentos. De um lado, pela raiz da culpa, da condenação, da vergonha. Ou de um polo oposto, a pessoa cai na promiscuidade. E ela se entrega a tudo e a todos. Porque você está achando que a pessoa está... E a própria pessoa está achando que ela está querendo ter prazer e orgasmo, mas o que ela está querendo é se punir de algo latente na alma dela. Isso de maneira mais agressiva, mas em coisas no dia a dia. A pessoa ela se acha indigna. A pessoa, a identidade dela está toda desconfigurada, porque ela não consegue se aceitar feliz, em paz. Porque olha o que fizeram comigo, olha o que eu fiz, olha como eu traí, olha como eu fiz mal para algumas pessoas, olha o que fizeram comigo. E aquilo vai se acumulando dentro da pessoa, e a gente começa a desenvolver ações para tentar aplacar isso. Ou de autopunição, ou para tentar esconder a nossa vergonha. Aí o ambiente religioso é um ambiente maravilhoso para isso. Porque daí eu te dou as ferramentas, em nome de Deus, que se você cumprir aquelas regras, a sua vergonha será aplacada, será coberta, a sua nudez será vestida. Aí a pessoa se envolve em obras sociais. Aí a pessoa, ela começa a querer cantar, pregar, orar muito, ler muito, dar o dízimo, dar oferta, se envolver com tudo. Só que ela nunca tem coragem de admitir que tudo que ela faz não é porque o coração dela é profundamente grato à graça de Deus. Ela faz tudo aquilo porque ela quer, através de atos de justiça própria, se fazer merecer diante de Deus. Acalmar a culpa que ela carrega, o medo que ela carrega, a vergonha dela própria que ela carrega. E um exemplo claro que isso é isso, que se ela peca, se ela erra, meu Deus, ela acha que o inferno é o lugar dela, que o diabo a pegou, que Deus vai destruí-la, porque é o que ela faz que veste a culpa dela. E é o que ela não faz que expõe a vergonha dela, a nudez dela, que latentemente condena, e as Escrituras chamam isso de justiça própria, que é a minha e a sua tentativa, através de leis, regras, comportamentos, sacrifícios, ações, onde eu faço ou deixo de fazer, para que através da minha performance eu agrade uma divindade, através dos meus atos eu seja amado por esse ser metafísico, e através daquilo que eu faço ou deixo de fazer, eu mereça não ser condenado. Só que o mais maluco disso é que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, ele diz que é justamente pelo contato com essas regras, com essas leis, com essas ferramentas de justiça própria, que eu percebo a minha incapacidade.
E até os ateus entram nessa. O cara ele não tem a divindade, ele não crê em nada, mas a mesma culpa está dentro dele. A mesma latência de medo, de fobia e de culpa está dentro dele. Aí ele se envolve com outras regras, outros ritos, outras ferramentas de justiça própria para que, de algum modo, ele se sinta digno de conquistar, digno de ser alguém na vida. Mas a base é uma só: culpa latente, medo, vergonha. E o sentimento, a maneira com que a gente se sente acerca de nós mesmos, isso impacta profundamente como a gente trata a existência e como a gente trata a nós mesmos. Porque você já teve a experiência, quase todo mundo, ou de trabalhar, ou de conviver com uma pessoa muito chata, muito desagradável. Pessoa que você fala, meu Deus, chegou. Que 10 minutos é insuportável e você ficar o dia inteiro com aquela pessoa. No final do dia você está cansado. Porque você teve que se controlar para não dar na cara, para não mandar para aquele lugar. E você exaustivo, gente que reclama demais, gente que tudo é ruim, aquilo vai te cansando. Por quê? Porque é ruim. É desagradável, é exaustivo, é cansativo e estressante conviver com quem a gente não gosta. Só que a pessoa que a gente mais convive é com a gente mesmo. É com você. Você convive com você o tempo todo. Não tem como fugir de você. Aí, se você odeia você, se você tem nojo de você, vergonha de você, odeia o seu corpo, odeia tudo na sua existência, você não se ama, não se respeita. Existir para você é exaustivo. É estressante. Aí você se entrega ao trabalho louco, a conquistas para o lado de fora, porque você não quer reconhecer que você não sabe lidar consigo próprio. Com as culpas que você carrega, com os males que te fizeram e que você fez a si próprio e ao outro. E a boa nova do Evangelho, no meio disso tudo, a grande boa nova do Evangelho é que a graça de Deus, a graça de Cristo, é a única coisa que por amor imerecido lava a nossa existência de toda culpa, que purifica a nossa consciência de toda culpa, que quanto mais a gente se rende em fé ao amor de Deus por nós, por imerecida graça, mais o nosso ser interior vai sendo lavado e purificado de todo sentimento e de consciência culpada. Tem um texto ainda em Hebreus, se você for um pouquinho para frente, Hebreus no capítulo 9, Hebreus, no capítulo 9, no versículo 9 em diante, diz assim. Hebreus 9, 9 diz: isso é uma ilustração. Aqui o autor de Hebreus, só para localizar você, ele está explicando como, para essas pessoas que tinham crido no Evangelho da Graça, mas que estavam voltando um monte de ritos de tabernáculo e leis judaicas e tudo mais, ele dá uma descrição, o autor de Hebreus, de como era a adoração no templo, os perdão dos pecados, tudo aquilo que a religião judaica cria a partir da lei.
E ele dá essa configuração explicando até a adoração no templo, o perdão e tudo mais. Dele, a partir do 9 ele fala, isso, tudo que eu falei, é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos, tudo que eu faço, todas as ações de justiça própria, de bondade, de leis do sucesso e das leis de Deus e das tentativas de aplacar a minha culpa, de me lavar por dentro, o autor fala assim, isso tudo não podia dar ao adorador uma consciência limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida, de bebida, cerimônias, mas essas ordenanças eram exteriores e foram impostas até uma nova ordem, quando Cristo veio, como um sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Ele adentrou, falando de Jesus, o maior e mais perfeito tabernáculo nos céus, em Deus, de Deus para Deus. Não tem nada feito por homens. Isso não pertence a essa criação. É algo que transcende. E não foi por meio de sangue, de bodes e novilhos. Não foi pelo sacrifício de ninguém, mas pelo seu próprio sangue, pelo seu próprio sacrifício. Ele entrou no Santo dos Santos. E de uma vez por todas, e obteve a eterna redenção, o eterno perdão, o eterno está pago, estão perdoados, acabou. Ora, se o sangue de bodes e de touros e cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma alguma que se tornam exteriormente puros. Que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, o sacrifício perfeito que pelo Espírito Eterno se ofereceu, de forma imaculada, olha o que diz o texto, nos purificará completamente. Do lado de dentro, a nossa consciência de obras mortas, de atos que nos levam à morte, para que servamos a um Deus vivo. Vai um pouquinho para frente, Hebreus 10, no versículo 19, diz assim, Hebreus 10, versículo 19, portanto, irmãos, temos plena confiança. Por causa disso que eu acabei de falar, por causa dessa situação que eu acabei de falar, onde ele diz no versículo 17, dos seus pecados eu não me lembro, das suas iniquidades eu não me lembro. Por causa disso, tenham plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, não por causa de vocês, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu do seu próprio corpo. Porque temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, sem mentiras. Deus sabe de mim, me conhece, e com plena convicção de fé, dessa rendição ao que foi feito, ao amor que é, ao Deus que é. Porque é disso que nossos corações são aspergidos e nós somos purificados da consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. O que o texto está falando aqui? Essa junção de textos, ele fala tudo que eles faziam era só a sombra, o quanto a tentativa humana de realizar coisas para Deus, ou sem ser para Deus, para si próprio,
onde a tentativa humana, através de sacrifício, de rito, de ações, de leis, de regras, de filosofias, tudo aquilo que o homem está tentando, ele está tentando para aplacar uma consciência culpada e que não consegue ir para o lado com tentativas. E, pelo contrário, quanto mais eu faço, o autor diz, do lado de fora, ok, você dá uma arrumada. Mas do lado de dentro, não. Pelo contrário, do lado de dentro, conforme Paulo escrevendo aos Colossenses fala, tudo aquilo que eu faço para o lado de dentro pode ter uma aparência de sabedoria, uma aparência de humildade, religiosidade, mas não tem poder nenhum para acalmar os bichos e loucuras que acontecem dentro de mim. E isso tudo só se acalma. A minha consciência só é lavada de toda a culpa quando eu descanso naquilo que foi feito em meu favor. Quando eu creio que Jesus é o meu sumo sacerdote e Ele, de uma vez por todas, é o que o autor de Hebreus fala, de uma vez por todas, estabeleceu o sacrifício perfeito, para que uma vez que eu creia no que foi feito e feito em meu favor, eu descanso em fé, porque fé não é uma ação, fé é um descanso, é uma rendição ao que foi feito. Crença é uma ação, você crê naquilo que você faz, daí você descansa. A fé do Evangelho é uma rendição. O autor de Hebreus fala simplesmente creia, descansa, se firme nisso. E ele fala, então o seu coração, a sua consciência, o seu interior começa a ser lavado da consciência culpada. Somente quando eu creio naquilo que foi feito e feito em meu favor, o autor de Hebreus fala, eu descanso de obras mortas. O que são obras mortas? É você ainda se sentir culpado, se sentir mal por tudo aquilo que você já realizou no passado. E que fizeram contra você, e que você fez. Quando que é o passado? Há 1 hora atrás, há meia hora atrás é passado. Quando eu tinha 5 anos é passado, mas agora há pouco é passado. Porque o descanso é para hoje. Se eu me sentir culpado e aflito e agitado e quiser, por força própria, acalmar a culpa no meu coração por ritos, por orações, por agitação, por dar dinheiro, por me ajoelhar, me flagelar, trabalhar muito, para que a culpa que eu carrego, o medo que eu carrego, a vergonha que eu carrego, o sentimento de indignação que eu carrego, se acalme dentro de mim, ele fala, só piora. É somente quando eu reconheço que eu tenho um bom pastor que fez o sacrifício perfeito em meu favor e descanso das minhas obras. Eu falo, eu não preciso fazer mais nada. O absurdo é eu crer. O grande esforço é eu entrar nesse lugar de descanso. É eu olhar para mim e falar, já foi feito. Está pago. Dos meus pecados ele não se lembra. Das minhas iniquidades todas elas foram lavadas. Presente, passado, futuro. Acabou. O sacrifício foi de uma vez por todas. Caso contrário, Cristo tinha que morrer todo dia, porque você erra, amigo, todo dia. A gente está errando o tempo todo. Mas é só quando eu creio que foi feito, e de uma vez por todas, e foi feito em meu favor, aquilo que é uma realidade estabelecida, começa a me lavar, de dentro para fora. A vida de Deus vai purificando a minha consciência, e eu vou descansando.
E quando o nosso coração entra nesse lugar e a gente crê nisso, para purificar a nossa culpa, lavar a nossa consciência culpada, e você crê no absurdo da cruz que te perdoa de uma vez por todas e te lava de uma vez por todas, o desafio é você se perdoar. E perdoar quem fez mal para você. Porque somente quando eu creio que eu já fui perdoado, que eu já fui acolhido, que eu já fui aceito, que eu sou amado, é que eu tenho energia interior para decidir perdoar aqueles que me abusaram. Porque eu falo, o perdão que eu recebo, eu distribuo, eu deixo aquilo que me lava, que lave o meu próximo. Aquilo que me encharcou, que encharque os meus abusadores, os meus agressores. E mais do que isso, eu tenho que ter a fé e a coragem na graça de Deus de olhar para mim, relativo, todo cheio de dores e vícios mentais, e falar: você já está perdoado, eu me perdoo na graça. Por mais absurdo aquilo que eu tenha feito, por mais absurdo os desejos que eu ainda tenho de fazer, por mais absurdo, porque quanto mais uma pessoa for... essa dor de autopunição acontece muito com gente legal, gente bacana. Porque gente má, tá nem aí. Gente legal, quando apronta, quando erra, quando falha, quando trai, quando machuca, quando agride, quando a gente cai em si da loucura que a gente fez, meu Deus, se perdoar. E daí a gente começa a se sentir mal como uma forma de autopunição. Porque a gente acha que uma vez que eu estou me sentindo mal comigo mesmo, com raiva de mim, com ódio de mim, com amargura por aquilo que eu fiz há 15 anos atrás, por aquilo que eu fiz na segunda-feira, a gente está achando que isso veste a nossa vergonha. Mas sem se dar conta que até esse sentimento de autopunição e de vergonha e de raiva e de essa sensação de culpa porque eu fui um safado, também é justiça própria. Também é a tentativa humana de merecer ser perdoado, de merecer ser amado. É como se a gente olhasse para nós mesmos e para Deus e falasse: viu, Senhor, eu aprontei, mas eu estou sofrendo, agora o Senhor pode me acolher. Viu, Deus, eu traí, eu roubei, eu menti, eu aprontei, eu tenho esses vícios, eu tenho essas fraquezas, eu tenho essas áreas na minha vida que eu ainda não venci, que eu ainda apronto, mas eu estou sofrendo. Então eu mereço ser amado. Eu mereço que o Senhor me acolha. Eu mereço de algum modo, porque eu estou me dando chicotada. Quem viu O Nome da Rosa, ou quem vai assistir o Lutero, que eu indiquei, é o meia culpa. Minha culpa. A gente não se flagela do lado de fora, mas a gente se flagela do lado de dentro. Então, é um ato de graça e de entrar no descanso quando a gente se perdoa. A gente fala: o meu pecado já está perdoado. A minha transgressão já foi lavada. A minha culpa já foi, ele levou sobre si. O castigo que me traz a paz estava sobre ele.
E sobre as pisaduras deles eu sou curado, sarado, lavado, redimido. E quando eu creio que na graça de Deus a minha culpa é toda lavada, quando eu creio que em Cristo eu sou amado, aceito, justificado, perdoado, redimido, feito filho de Deus, apesar de tudo aquilo que de mim ainda é relativo, e eu aceito e acolho esse perdão em fé e decido nessa mesma fé perdoar o meu próximo, aquele que me fere e me fere ainda hoje, e me perdoar daquilo que eu ainda erro e daquilo que eu ainda carrego. E eu creio que esse lugar de descanso, de amor e acolhimento é um lugar na graça, não é um lugar que eu mereço estar, mas Deus quis que eu estivesse. Quando eu entro nessa realidade, eu não tenho medo de lidar com as minhas fraquezas, com as minhas imperfeições. Eu não tenho receio de entender porque uma coisa é você acreditar nisso depois que você cantou, orou, louvou, fez uma oração maravilhosa, leu a Bíblia, leu um livro legal sobre Deus. Outra coisa é você crer nisso, amigo, depois de um dia que você vacilou legal. Que você olha para você e você vê tudo brotar de novo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele termina o capítulo 7 dizendo assim: miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo de morte, que uma hora quer o bem e outra hora quer o mal, uma hora faz o bem e outra hora faz o mal. Eu ainda carrego essa ambivalência, essa rachadura na minha psique, essa ambiguidade que mesmo fazendo bem faz o mal. Como é que eu lido com isso? Ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele, aquilo que foi incapaz para eu fazer, e eu sou incapaz de lidar com isso sozinho, Ele escolheu, portanto, por causa dEle, pela graça dEle, pela cruz dEle, pelo sacrifício dEle, pela obra perfeita da redenção, por causa disso, agora, apesar de mim, não há condenação, porque eu estou em Cristo, e a lei da vida, do Espírito da vida, me libertou do pecado e da morte. E ele diz assim: aquilo que eu, na minha própria força, fui e sou incapaz de fazer, Cristo fez em meu lugar, matando na cruz o que me matava. O meu pecado morreu na cruz, a minha ambivalência está crucificado nele. Tudo aquilo que em mim é objeto de condenação e juízo, Ele levou sobre si. Ele se fez pecado no meu lugar. Ele se fez maldito para que eu seja livre. Então, quando eu creio nisso, eu olho para as minhas imperfeições, sabendo que algumas delas eu venço e algumas delas parece que não vai vencendo. Eu não vou tendo medo de saber que eu não preciso ser perfeito, porque eu sou perfeito na perfeição de Cristo, na graça de Deus, mas eu, por conta própria, na força própria, Deus não queria e não imaginaria que eu seria perfeito por conta própria, senão não precisava Cristo ter vindo. Senão não precisava de um Salvador. Eu não tenho medo quando eu creio na graça que lava a minha culpa, que cobre a minha vergonha, que mata o medo no meu peito pelo amor gracioso de Deus por mim, que me aceita, que me acolhe, que me redime, que me chama de filho. Eu não tenho medo de lidar com as minhas imperfeições, porque eu sei que Deus não tem expectativas que eu seja o máximo por conta própria.
E eu não somente fui lavado por completo, mas aquilo que em mim são rachaduras, imperfeições, espinhos na minha carne, fragilidades na minha carne, fragilidades na minha própria humanidade, a graça de Deus está sobre isso. Ela cobre a minha vergonha. Ela cobre aquilo que eu tenho vergonha. Ela cobre aquilo que eu ainda não venci. Ela cobre aquilo que eu não tenho, eu não tinha nem coragem de dar nome àquilo. Mas quando eu sei que aquilo está coberto por amor gracioso, eu tenho coragem de olhar para aquilo e dar nome para aquilo. Porque aquilo não me condena diante de Deus. Aquele erro, aquela raiva, aquele ódio, aquele perdão não liberado, aquela amargura não vencida, aquele trauma que eu gerei, aquela trauma que me geraram, aquele abuso que eu realizei, aquele abuso que me fizeram, a traição que eu sofri, a traição que eu realizei, e que tudo aquilo ainda dói em mim, eu creio que sobre isso existe um rio de graça, cobrindo a minha vergonha, lavando a minha culpa. Então eu vou tendo coragem de lidar com aquilo, de mexer naquilo, de deixar aquilo estourar, aquele pus vazar, aquela infecção ser curada. As raízes mais profundas vão sendo mexidas, porque eu sei, como diz Hebreus no capítulo 4, que eu sou um flagrante, eu estou exposto àquele que sabe tudo de mim. Mas eu estou nesse ambiente de graça. E a graça cobre as minhas imperfeições com misericórdia e me fortalece na minha fraqueza. Porque há coisas em você e em mim que quando a gente entra nesse lugar de descanso, a gente vence. A gente supera. A gente rompe. Mas há coisas em nós. Interessante que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala que ele tinha algo nele, que pode ser de tudo, que ele chama de espinho na carne, que ele ora 3 vezes falando: Deus, tira, me ajuda, tira, me ajuda, tira, me ajuda. E a graça de Deus, a resposta de Deus para ele foi: Paulo, calma, a minha graça está aí cobrindo você. O meu poder se aperfeiçoa justamente naquilo que você é fraco. Naquilo que você fala, essa aqui é minha fraqueza. E é aqui que existe uma graça sobrenatural. Um poder que lava e cobre a minha vergonha. E é justamente quando você crê nisso que o seu coração descansa para lidar com aquilo que você consegue. E às vezes te dá forças para fazer aquilo que você não conseguiria sozinho, mas também para lidar com aquilo que às vezes vai chegando e você vai crescendo, mas aquilo parece que não se vence. Entenda, isso não te separa mais do amor de Deus. Isso não te condena mais. O rio da graça de Deus é maior que as minhas imperfeições. É maior que as minhas fragilidades. É maior do que as minhas dores, minhas fraquezas. Porque existe algo mais pacificador do que você saber que aquilo que você tem dificuldade e fragilidade, alguém muito mais capacitado lida. Você descansa. Eu lembro que quando a gente estava finalizando a nossa empresa, tanto eu quanto a minha esposa, a gente estava muito cansado. Eu lembro que, nossa, a gente estava agitado, angustiado, porque ninguém falha uma empresa brindando. E a nossa vida era aquilo ali, a gente amava aquilo ali e era muito difícil. E eu não tinha cabeça, minha mente estava agitada, eu e ela, estava tudo difícil. E eu lembro que uma das coisas que mais nos acalmou foi quando o nosso advogado lidou e falou: a partir de hoje, vocês não ligam mais para os fornecedores de vocês.
Deixa que eu ligo. Eu ligo, eu negocio, eu converso, e aquilo nos acalmou. Porque a gente tinha vergonha de ligar. A gente tinha vergonha de pedir. A gente se sentia mal de estar falindo. A gente se sentia mal de ter errado, de ter... E quando chegou alguém e falou, calma, eu cubro a sua vergonha. Eu ligo, eu resolvo isso para você. Fica calmo. Aquilo tudo se resolveu? Não. Mas alguém cobrir aquilo acalmou o nosso coração. É interessante que 1 João, capítulo 2, versículo 9, diz assim, filhinhos, eu falo tudo isso para que vocês não pequem, não se façam mal. Mas se vocês pecarem, saibam, vocês têm um grande advogado. Vocês têm alguém que cobre a vergonha de vocês. Ele, aquele único perfeito que poderia me condenar, me acusar, me julgar, escolheu advogar a minha causa. O único que podia apontar o dedo para você, o único perfeito que poderia pender o juízo sobre você, escolheu falar, eu cubro a sua vergonha. O único aquele que poderia te chamar de pecador, miserável, vai para o inferno, escolheu te chamar de filho amado, eu te perdoo, eu te acolho, e naquilo que você é fraco, e naquilo que você ainda está fragilizado, creia, eu cubro. A minha graça é para isso. A minha paz é para te inundar naquilo que você está frágil. Esse texto é maravilhoso que ele fala assim, olha, é melhor que vocês não pequem, porque faz mal. Eu errar faz mal para mim. Mas quando você errar, porque a gente erra, ele diz assim, não se sinta um nojo, se flagele, e o inferno, e o diabo, não. Lembre-se que você tem um sumo sacerdote sobre você que cobre a sua vergonha. Creia que aquilo que você fez, e que você fez contra você, e às vezes até contra o seu próximo, creia que há graça sobre você, na sua fraqueza, na sua debilidade, na sua dor. Quando eu creio nisso, meu irmão, tudo muda. Quando eu creio nisso, como diz o texto de Hebreus, eu entro no Santo dos Santos com ousadia e com sincero coração. Eu não preciso usar máscaras mais, porque todas as minhas fragilidades para Ele já são conhecidas. Então eu lido com verdade com todas elas, porque eu sei que elas não me separam do amor de Deus. Eu sei que elas são todas cobertas pela graça misericordiosa e amorosa. Quando eu entro nessa realidade, eu sou lavado da minha consciência culpada. Porque antes disso, o meu coração não descansa. Eu não entro no descanso enquanto eu ainda estou aflito, com medo, me sentindo condenado. Portanto, Romanos 8:1, agora, nenhuma condenação há sobre mim, sobre você, mesmo naquilo que você se equivoca, que você erra, mesmo nas suas fragilidades e fraquezas, saibam, todas elas não te separam mais do amor de Deus. Elas são imperfeições de você para com você, no máximo atinge aqui, mas Deus não te julga mais por isso. A graça de Deus é justamente para cobri-la e lavar você de toda a consciência culpada, de todos os sentimentos de obra morta. Aí eu me levanto em fé com energia renovada. Não há nada mais adoecedor e cansativo do que viver culpado. Aí eu me perdoo, aí eu perdoo o meu próximo como eu fui perdoado, eu me perdoo
como eu sei que eu já fui perdoado e eu lido com as minhas fraquezas em paz. Amém, meus irmãos? Ficou alguma dúvida?